Opa, meu nome é Reply. E hoje eu quero falar sobre manchas de café, máscaras e psicopatia. Mas pra resumir, eu vou falar sobre o teste de Rorschach, esse psicanalista suíço que sem querer criou o maior estereótipo de psicólogo que a mídia conhece. Ou vai me dizer que você nunca viu um filme, um desenho, uma série, onde algum desses personagens está sendo testado psicologicamente, se inclinam pra ele e mostram um pedaço de papel com uma mancha, que poderia ser alguém que derrubou o próprio café lá. Então, isso não é uma mentira de Hollywood, do tipo que diz que uma arma com silenciador fica sem som. Esse teste existe mesmo e se baseia no seu inconsciente e no inconsciente de todo mundo ao mesmo tempo. Deixa eu explicar melhor. O teste de Rorschach, conhecido também como teste do borrão de tinta, é bem explícito já em seu nome, se tratando de uma técnica de avaliação psicológica pictórica, que é basicamente um teste que se enquadra no ramo projetivo da psicologia. Projetivo, pois ele espera que a pessoa projete os significados do próprio inconsciente em algo, no caso, imagens simétricas. A partir das respostas que a pessoa dá, procura-se obter um quadro clínico do paciente, baseado nas respostas de outras pessoas que já foram avaliadas, aumentando sempre com um contínuo aumento de dados para traçar melhor esses perfis psicológicos. Um grande engano que acontece nos filmes é que não são imagens aleatórias mostradas, mas sempre as 10 pranchas que foram selecionadas para aplicar o teste das 40 originalmente criadas. E isso só me faz pensar como seria fácil burlar esse tipo de teste apenas pesquisando sobre ele, ou vendo esse vídeo aqui. Outro detalhe dessa história é que o uso de manchas de tinta simétricas para avaliar pacientes não foi uma ideia do Rorschach. No entanto, não foram os trabalhos dos seus antecessores com essa ideia, que utilizavam até café para fazer suas placas, que inspiraram a metodologia do homem que deu nome ao método. E sim, um jogo de sua infância, chamado Klexografia, onde jogadores tinham que escrever poemas a partir de manchas abstratas. É o mesmo tipo de jogo em que as pessoas tentam formar figuras a partir de nuvens no céu. Não tem uma pontuação precisa e não tem vencedor no fim das contas. E esse tipo de teste e jogos só são possíveis graças à nossa capacidade de pareidolia. Eu já falei sobre pareidolia aqui no canal, bem no comecinho do canal. Mas resumindo, pra quem não sabe, a pareidolia é a nossa capacidade como seres humanos de identificar formas aleatórias, como rostos ou similaridades com objetos conhecidos através da projeção. Se quiser uma explicaçãozinha melhor, o vídeo tá aqui no card. E é justamente essa projeção que ajuda essa técnica a acessar o inconsciente do observador. Esse vídeo, por exemplo, tá mostrando várias formas aleatórias com simetria aplicada, para que você que tá vendo esse vídeo possa passar por esse fenômeno e tentar identificar formas durante o time-lapse. Na verdade, eu acho que ia ser muito interessante e legal se você marcasse o segundo e a forma que você conseguiu ver aqui no fundo, para ver se alguém concorda com a forma que você viu. O estudo foi principalmente utilizado para o diagnóstico de esquizofrenia e se popularizou na década de 40 no Brasil. Hoje, entretanto, só é possível aplicar esse teste seguindo as normas do SATEPSE, de acordo com as normas éticas e sendo um psicólogo. Então, sinto decepcionar, mas eu não vou poder aplicar o teste em vocês. Esse aviso é válido porque antes de fazer esse vídeo, eu encontrei uns 3 testes na internet, que fiz e mandei pros meus amigos fazerem também, com respostas de múltipla escolha que eram completamente irregulares e davam resultados completamente manipuláveis. Era perfeitamente possível alterar os dados com base nas alternativas para parecer mais ou menos perturbado, entre muitas aspas. Além de que, constantemente, as figuras vistas não estavam nas alternativas. Posso então afirmar pontualmente que não há testes de Rorschach confiáveis na internet. Outro ponto é que o teste se baseia em uma hipótese, não em uma teoria. A hipótese projetiva acredita que a pessoa testada, ao procurar um sentido em uma manifestação ambígua, vai projetar os aspectos da própria personalidade no que vê. Então, o psicólogo capacitado irá, com base nas respostas coletadas, construir um perfil do paciente. Esse tipo de teste tem 2 pontos de vantagem que se concentram em, primeiramente, enganar os mecanismos de defesa do paciente, que não falaria abertamente sobre a sua linha de raciocínio e personalidade em outros métodos, e também permite que o intérprete acesse o inconsciente do paciente de uma forma mais rápida. O ponto contra, como eu falei, é que se torna razoavelmente fácil burlar esse método só por conhecê-lo, e com a difusão da mídia e as implicações de personagens, o caráter desconhecido do mesmo se perde. Hoje é possível até acessar as porcentagens de respostas mais comuns a cada uma das 10 manchas, e muitos psicanalistas defendem que este deveria ser um conhecimento exclusivo para as pessoas com título para poder operar esse tipo de teste. Já utilizaram esse teste para medir de modo quantitativo a inteligência, a afetividade, atitudes gerais, humor, traços neurológicos e a indicação da necessidade de um encaminhamento psiquiátrico. Uma grande crítica era a falta de padronização do teste, que acabou sendo corrigido pelo sistema Exner, conferindo validade, confiabilidade e objetividade, o que permitiu que o teste passasse a ser considerado eficaz. Mas ainda existem ressalvas acadêmicas pela falta de estudos suficientes no campo para sua aplicabilidade fora do contexto forense. Esse teste então passa a servir mais como uma complementação para um diagnóstico do que um primeiro diagnóstico em si. Outra coisa que vale lembrar sobre o teste é que não adianta pesquisar sobre o significado dos testes em outros idiomas, pois por conta das diferenças culturais, pessoas de países diferentes poderão observar uma gama de imagens
cores e representações pictóricas diferentes. O padrão, além de ser distribuído na mídia como o teste mais comum em consultórios psicológicos fictícios, emprestou seu nome ao anti-herói dos quadrinhos de Watchmen. A mancha na máscara teoricamente mudaria de acordo com o estado de senso moral e visão de moralidade do personagem, o que combina muito com a intenção do teste. Muitos criminosos constantemente são impedidos de sair em regime semiaberto por não passarem no teste. E em 2018, o caso mais famoso foi do exame aplicado na Suzanne von Richthofen, que indicou que ela era narcisista, egocêntrica, infantil, imatura e tinha incapacidade de autocrítica. Tudo isso deu a ela um parecer contrário a um regime aberto depois de cumprir 16 anos na cadeia. Um grande grau de importância para algo que as pessoas dizem que são apenas manchas de café, né? Me pergunto se arte abstrata tem algo a ver com isso. Eu provavelmente vou fazer um vídeo sobre isso. E era isso que eu tinha pra dizer. Qual é a sua opinião sobre o teste? As pessoas sem diploma deveriam ter acesso a ele e às suas respostas ou não? Comenta aí também, que eu sei que esse debate não vai se resolver tão cedo. E não esquece de me dizer que desenhos que você viu no fundo desse vídeo. E bem, te vejo no próximo vídeo? Até mais!